Pois então, meus amigos, no último vídeo do Shin Sonic a gente parou nesse exato momento. Vamos continuar. Relembrando que esse vídeo é do canal Eu e pra lá, porque esse vídeo tá muito massa. Ele tá postando um vídeo, se não me engano, é um vídeo a cada segunda, terça ou a cada semana. E vamos terminar o vídeo. Ó, tá um pouco antes do que a gente parou. Estágios, que eu já falei do último vídeo. E o estágio só mostra a mão, de tão grande. Nesse vídeo nos é contado que um policial foi atender um chamado nos arredores da Hilltop. No caso, alguns moradores ligaram pra polícia dizendo terem ouvido os gritos muito altos durante a noite. E o que a gente tá pra ver é a gravação da body cam do policial que foi atender esse chamado naquela noite. Nesse vídeo, a gente vê ele andando pela Hilltop, procurando a fonte do grito que deu origem ao seu chamado, mas ele não acha nada. Enquanto ele anda, a gente consegue ouvir ele tentando falar com a central que ele tem via rádio, mas ele acaba perdendo o sinal com a unidade, ficando totalmente sozinho e sem esforços. Nessa hora que ele perde o sinal, a gente pode ouvir um som pela floresta. Parou, né? Não teríamos a gravação. E esse som era dele. A criatura já tá num estágio bem avançado de mutação. Nesse vídeo, a gente tem acesso a uma foto que mostra alguns estágios de mutação que essa criatura pode ter. O que a gente tá presenciando, em teoria, é o terceiro estágio. Um estágio antes do final, que é tão grande que nessa foto a gente consegue ver apenas a sua mão. O policial tá correndo até conseguir se esconder. E quando ele fica em silêncio por ter despistado a criatura, ele olha pro lado e nota que já tá sendo observado pelo Tails. Ou por mais de um Tails. Tá, aqui a gente tem que fazer uma pausa. Nessa parte a gente nota que o Tails se clonou, tem duas duplicatas dele mesmo. E isso faz sentido? Mais ou menos. Existe uma explicação que é teoria minha e uma explicação que é canônica. E eu vou falar as duas. Nessa série, à medida que o Sonic come carne humana, ele cresce. Ou seja, no universo da história Shin Sonic, existe a possibilidade de mutações. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. A mutação do Sonic é ele crescer o seu corpo. Então não seria muito distante acreditar que a mutação do Tails seria ele se clonar. Afinal, isso já aconteceu uma vez na terrível série Sonic Boom. Naquela série, o Tails tem uma máquina onde ele consegue se clonar. Então talvez o criador tenha se... Assim, eu assisti Sonic Boom inteiro e pra mim não é tão ruim. Sério, mano, eu gostei de Sonic Boom. É uma série bem massa, na verdade. Inspirado nisso. Eu espero que não. Sonic Boom é uma merda. Eu gosto de acreditar que esses clones vêm do número de caudas que o Tails tem. 2 caudas, 2 clones. É mais legal encarar esses clones dessa forma. Depois de ver os Tails, o policial sai correndo de novo, até um local mais fechado na mata. Local esse onde ele se encontra com uma estátua. E essa estátua parece muito o tipo de coisa que saiu de um culto ou uma seita, o que é meio macabro. Quando tu olha pra essa estátua, tu vai notar de cara que tem meio que um símbolo no peito dela. E esse símbolo significa rei em latim. E isso aqui dá muito pano pra manga. Mas antes que o policial possa ligar os pontos, a criatura já achou ele. Vem pro jogo. A criatura já achou ele. Na cena seguinte, a gente ouve o policial correndo. E também é possível ouvir os passos da criatura. Nos é dito que o corpo do policial foi encontrado no dia seguinte, dentro daquela estátua. O interior do policial havia sido removido. E apesar dele já ter partido na noite anterior, ele já estava no estágio bem avançado de decomposição. Os policiais que encontraram esse corpo disseram que ele estava tão avançado na decomposição que, abre aspas, ele estava virando nada. Mais tarde naquele dia, quando a polícia voltou junto da perícia naquele local para investigar a área e remover o corpo de lá, o corpo tinha sumido. Tanto o corpo quanto a estátua estavam desaparecidos. A polícia não faz a menor ideia do que pode estar acontecendo. Mas eles, em hipótese alguma, vão informar essas coisas para a população. O que eles menos precisam agora é histeria coletiva. E no final desse vídeo nos é mostrado que a criatura conseguiu chegar no seu último estágio. O vídeo não vai nos explicar o que é essa estátua e nem o que o corpo do policial estava fazendo dentro dela. Mas pra mim, isso tá óbvio que se trata de uma espécie de oferenda. Hilltop Zone é onde essa criatura tem vivido. E lá a gente encontra uma estátua que parece muito coisa de culto. E nela tem literalmente escrito a palavra rei. Provavelmente essa estátua é esse rei. É esse deus que o ouriço passou a louvar? Se for, deve ter sido isso que corrompeu ele. E ele também conseguiu converter o Tails a esses dogmas de uma forma nada convencional. Essa oferta que ele fez com o corpo do policial
policial garantiu pra ele a sua terceira e última metamorfose, e vai piorar. Nesse vídeo, a gente vai ver o Knuckles correndo pela Green Hill Zone. Ele vai estar se perguntando por que tudo tá tão vazio. Ele provavelmente chegou aí depois que o ouriço se alimentou de todos os animais que a gente viu lá no começo da série. Em certo momento, ele vai encontrar os destroços de alguns robôs. Ele só conseguia se perguntar quem teria feito algo como aquilo. Depois de se deparar com aquilo, ele continua correndo. E mais pra frente, ele iria encontrar o próprio Tails. Como o Knuckles não faz a menor ideia do que tá acontecendo, ele pergunta pro Tails se ele sabia o que estava acontecendo. E o Tails se mostra. A partir daqui, o Tails some. Até porque quem assume a situação daqui pra frente é o Sonic. Nessa hora, o Knuckles vai ter que correr pra se salvar. E de primeiro momento, o ouriço vai estar na sua terceira forma. Mas quando ele nota que essa transformação não seria suficiente pra alcançar ele, a sua última forma se mostra. O que é você? Eu sou o que preciso ser. O Knuckles se nega a acreditar no que ele tá vendo, e chega a dizer que o ouriço que ele conhece jamais faria aquilo. E aqui ele levanta um questionamento bom. Nessa parte, a série nos cresce uma dúvida de: será que isso aqui é o ouriço que todo mundo conhece, ou se trata de um impostor? E acreditem, existem pontos que podem dar a entender que sim, ele é um impostor. E o mais forte deles é que o Sonic sempre tem uma mancha. Essa mancha e os olhos verdes. E as luvas e esse braço. O Sonic que a gente tá vendo não tem isso não, rapaz. Mancha na barriga. Mancha essa que essa criatura não tem. Então talvez essa coisa tenha aniquilado o ouriço que a gente conhece e tenha tomado o seu lugar. Mas dessa vez fazendo o que o seu Deus manda. O Knuckles continua perguntando: por que ele tá fazendo aquilo? O que ele fez com Tails? Nisso, essa coisa fala que vai mostrar tudo pra ele. E ele mostra. Branco. Tem uma coisa que é isso. As 7 esmeraldas do caos. O Knuckles é o protetor delas. Procure as. O super das esmeraldas do caos. Elas são nossa única esperança. Elas precisam das esmeraldas do caos para o ritual. Pois. Deixa ele completar o ritual. É porque não vai tudo pro buraco, né? O que acontece é se ele terminar. Ponto. O Super Sonic na forma super. Eu só percebi por causa disso aqui, ó. Os espinhos apontados para cima. Era o Super. Se assim a gente tá impossível derrotar, imagina na forma Super. Que ele voa. Voa! Tá legal. Nessa cena a gente tem algo muito importante pra analisar. E algumas coisas passam a fazer mais sentido depois dessa cena. Durante esse showcase, a gente consegue ver uma outra versão da estátua que o ouriço tem cultuado. E com essa foto eu consegui achar a origem dela. Essa estátua se trata de Moloch. Moloch é uma espécie de deus que algumas civilizações antigas cultuavam. O ponto é que essa adoração a esse deus envolvia coisas muito pesadas. Tão pesadas que eu sequer posso relar na informação. Se vocês notarem, essa estátua, ela possui algumas cavidades. Pois bem, as pessoas faziam sacrifícios de nome dessa estátua, colocando os corpos dentro dela. Com a popularização do cristianismo e outras religiões, adorar esse deus se tornou algo estritamente proibido no mundo inteiro. Claro que não só por conta de outras religiões, a gente tá falando de sacrifícios humanos. É óbvio que isso vai ser proibido. O porquê as pessoas fazem sacrifícios pra Moloch, honestamente eu não sei e nem quero me aprofundar nisso. Mas nessa história, o ouriço fez pra poder ter mais poder. Não é à toa que o seu deu o resultado que ele queria. Essa criatura tá absurdamente enorme agora, mas ele não conseguiu. A gente fica sabendo disso porque do outro lado alguém vai falar com o Knuckles. Esse alguém não identificado diz pra ele procurar essas coisas. Eu sei que é.
Existe um jogo do Sonic que sai um bicho monstruoso e uma menina dentro das esmeraldas, da super esmeralda lá do caos. E elas, se eu não me engano, elas também comandam essas esmeraldas. Pode ser elas falando com o Knuckles, que é o último guardião. Eu acho que eu tô viajando. Aqui, que talvez alguns de vocês não saibam o que é. Mas a gente tá falando de simplesmente as super esmeraldas do caos. Abre aspas, elas são sua única esperança. Ele precisa das esmeraldas do caos pro ritual. Não deixa ele completar o ritual. Nisso, o Knuckles vai perguntar o que pode acontecer se o ouriço completar esse ritual. Se ele achasse as esmeraldas antes dele, e seja lá quem tá falando com o Knuckles, essa pessoa mostra o que acontece. Calma. Redoxon auxilia na recuperação muscular, porque quando você se sente bem, você faz o bem. Esmeraldas, né? Esse vídeo se inicia com o Knuckles chegando em Palm Tree Panic, uma das fases presentes em Sonic CD. Assim que ele chega lá, o vídeo é interrompido com um boletim da polícia. Meio que o governo não tem mais como esconder o ouriço, afinal ele tem tamanho suficiente para engolir um prédio inteiro agora. É dito nesse boletim que o Sonic conseguiu limpar 2 áreas diferentes em questões de segundos. As áreas são Hilltop Zone, que é onde alguns dos games clássicos se passam, e Station Square, que é uma cidade que apareceu em alguns jogos, mais especificamente na série Sonic Adventures. É dito também que ele ficou majoritariamente em Station Square, mas ele não parecia querer comer as pessoas, ele tava procurando alguma coisa, até que de repente ele soltou um grito muito alto. Esse grito fez com que todos os Tails entrassem no prédio que estava na sua frente. Ele deu esse grito porque ele queria que os Tails pegassem pra ele o que ele havia encontrado. Ele havia encontrado a primeira esmeralda do caos. O ouriço tá oficialmente um passo à frente do Knuckles, e isso é um problemão. Como o Knuckles era a última esperança que esse mundo tinha, ele se juntou com o governo para tentar deter o ouriço. O plano deles era, o governo impediu o ouriço de achar as esmeraldas enquanto o Knuckles procura por elas, mas esse plano falhou. O ouriço já é uma ameaça global, nenhum exército consegue deter ele, fora que ele já tem uma das esmeraldas. Com isso, o Knuckles dá uma ideia um tanto quanto perigosa e ousada. Ele sugere pra força-tarefa que tá trabalhando com ele que ele volte no tempo, justamente para poder pegar as esmeraldas do passado e trazer pro futuro e assim aniquilar o ouriço. E o governo dá sinal verde pra isso. O Knuckles vai usar da mesma tecnologia apresentada em Sonic CD para poder voltar no tempo. E esse vídeo termina justamente com o Knuckles sendo enviado de volta pro passado. Esse personagem se tornou a última esperança da raça humana contra o ouriço. E se esse plano vai funcionar ou não, a gente vai descobrir na próxima continuação que o seu criador lançar. Gente, essa série aqui é o tipo de coisa que eu bati o olho e pensei, não vou falar sobre. É tosco, é kid demais. Eu tava com medo de fazer vídeo disso e as pessoas pensarem isso que eu acabei de falar do meu canal, mas acabou que eu caí no pré-julgamento que eu tava com medo de sofrer. Sonic Shin Tapes me parece ser uma coisa bem mais profunda do que uma mera copypasta do Sonic. A gente consegue ver claramente que o Evan Nimas deu um grande esmero na criação da sua história. Ele provavelmente queria fazer algo mais profundo do que mais uma história genérica do Sonic. E na minha opinião, ele se saiu muito bem com o seu projeto. E essa é mais uma daquelas semanas que eu vou dar com a língua nos dentes com algum vídeo que eu julguei ser ruim sem ver. E eu agradeço vocês por terem tido paciência pra mim fazer vídeo desse tema. E também te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Não esqueçam da nossa meta de 1 milhão de inscritos até o fim do ano, gente. A gente tá muito perto, pelo amor de Deus, se inscreve. Só lembrando vocês de darem uma passada tanto no meu Instagram quanto no Blue Sky. A gente tá quase chegando a 30 seguidores no Instagram e quase 1000 no Blue Sky. Então, o convite tá feito e o link tá aí embaixo. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui. O meu nome é Ipe e tchau. E meu nome é Arthur. E tchau. Lembrando que passa no canal do EUIP, é muito massa. Por favor, passem. Não tô pra fazer propaganda, tô falando genuinamente que nem patrocínio eu tenho. Mas do mesmo jeito, falou!